Voltamos para mais um episódio de Crise nas Infinitas Terras. Oh, não. Eu erro toda vez. Infinitas Terra é foda. Deixa Nós vamos isso ter que fazer um entrar, mano. Deixa episódio isso só com. entrar. Não, nós vamos ter que fazer um episódio só com seus erros de abertura, entendeu? Tem que gravar todos. Voltamos para mais um episódio de Crise nas Infinitas Séries, o seu podcast sobre séries e todo tipo de séries possíveis que existem no multiverso da TV, streams e adjacentes, né? Hoje eu juntei de novo aqui os meus amigos Paolo Opa, beleza, gente? e o Fred. Opa, salve, gente. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar de uma das séries mais bizarras da história, aproveitando que vai voltar agora a quarta temporada na HBO Max. Então, se vocês ainda não viram as três iniciais, dá tempo, corre, vai lá ver. Depois você volta aqui, porque vai ter spoiler. Então a gente vai falar de Doom Patrol. E aí, gente, vocês gostam da série? Uai, Eu gosto amo. muito. É unânime, tá vendo? Não, então fala um de cada vez e explica o porquê. Tá. Paolo. Fala, Paulo. Cara, eu gosto porque eu acho uma das melhores adaptações de... Não por fidelidade nem nada, assim, isso nem me interessa muito, assim, mas porque é bizarra, ela tem orçamento que dá para ver que não é um orçamento lá muito grande, tem atores excelentes e um roteiro perfeito, né? E assim, depois que você assiste a série, acho que lá pela terceira temporada, você pensa, cara, como eles são tristes. É de uma melancolia fodida, profunda. E isso me pega muito, assim. E misturar isso com o gênero de super-herói é perfeito. Eu acho que isso que o Paulo fala, assim, resume bem, inclusive, a visão que eu tenho, e uma das coisas que eu acho muito legais na série, né? Porque ela é dura, né, com os personagens dela, assim, os arcos são muito duros, assim, e a gente fica vendo, e ainda assim os caras estão lá, é aquela coisa, né, meio sem sentido, assim, você fica, pô, mas os caras ainda insistem nisso. E ela dá uma misturada, né, dessa melancolia com uma série, como se fosse uma série de cotidiano, né, porque eles estão tocando a vida deles, eles não são super-heróis, né. Na verdade, e isso que é o mais engraçado, né, eles começam a se considerar super-heróis a terceira temporada, ainda assim, por uma imposição da Rita lá, que quer porque quer que eles tenham algum papel. E eu acho que isso é muito interessante na série. Eu cheguei nela, né, assim, porque tem um episódio no Titans, né, que é com a Patrulha do Destino. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, gente, eles podiam fazer um negócio desse aqui, ia ser muito bacana. E aí fizeram. E eu confesso, gente, que quando eu comecei a ver, o Ciclope não me convencia, sabe? Eu falei, gente, parece um cosplay, né? Aquela O Cyborg, né? O Cyborg. Eu falei o quê? Ciclope? Não, Cyborg. Ciclope, A gente vai falar das similaridades em breve. E assim, o Cyborg, eu falei, não, gente, isso é muito tosco, né? E aí vai passando, e você começa a acostumar com aquilo, você acha assim, pô, mas se fosse diferente não ia ser tão legal. Isso vale para a série como um todo, né? Então, isso que o Paulo falou também, você vê que é de baixo orçamento, mas assim, os caras exploram isso com uma genialidade, né? Assim, que é para ser daquele jeito. Se a série tivesse outra estética, não passaria a mesma mensagem, eu acho. Eu acho que ela não seria tão boa igual ela é. É isso mesmo, porque depois de um tempo você compra a ideia, porque ela é coerente com tudo que está sendo proposto ali.
Então, igual a gente falou aquele dia de She-Hulk, né? Que tinha muitas disparidades. Essa não, né? Ela é todinha coerente, assim, com o que está sendo contado, com os absurdos, com as bizarrices. E aí faz todo sentido. Você começa a rir no princípio, mas depois você fala, não, cara, é isso aí mesmo. Dá uma sensação, assim, que se fosse na vida real, seria daquele jeito, né? Sabe, as roupas seria tudo bem que o ciborgue talvez um pouco diferente, mas assim, o resto não ia ter muito como ser diferente daquilo que a gente vê no quadrinho. A gente tem uma ideia muito diferente de como que o uniforme funcionaria, né? Mas na vida real seria daquele jeito, cara, não tinha como ser muito diferente. E se a gente for pensar, na verdade, isso só acontece mesmo com o Cyborg, porque o Robot Man passa muito bem. Sim, sim. Né? Ele é muito crível. Acho que é uma coisa mais exclusiva do Cyborg mesmo, mas que tudo bem. Tipo, tudo bem. A coisa que mais me agrada, eu acho, na série é a trecheira, saca? Essa coisa do baixo orçamento. Titans, por exemplo, deve ter o mesmo orçamento. E eles não tiveram a coragem que a galera do Doom Patrol teve, né? Eu acho que abraçar a trecheira, pra mim, é o ponto alto da série, sabe? E tem muito a ver com o quadrinho, a fase do Grant Morrison, que é uma fase que o desenho é sujo, sabe? E ele brinca com isso também da trecheira, assim. Ao mesmo tempo que ele tá brincando com a trecheira, ele tá trabalhando com o surrealismo fantástico ali, sabe? Do absurdo. E o absurdo combina o engraçado, né? A gente falou de Legion, e Legion, cara, ela brinca com o absurdo, com uma estética absurdamente refinada. O surrealismo dele é como se estivesse vendo um monte de quadros, assim, a direção de arte é fabulosa. E em Doom Patrol, eles vão mexer com absurdo na trecheira, sabe? Isso é muito. Isso é a parte mais divertida, cara. Eles abraçam a trecheira com amor, sabe? As atuações também vão nesse lugar, sabe? A Rita mesmo, a canastrice dela é maravilhosa, sabe? Tem tudo a ver com a série, sabe? Com a trecheira. Por isso eu tenho uma pergunta pro Paulo. Paulo, Ed Wood estaria orgulhoso dessa série? Nossa, cara, eu ia falar que ele estaria orgulhoso, porque é muito Ed Wood mesmo. Seria um papo, ele estaria muito feliz, assim. Vocês estavam falando do Cyborg, cara. O tempo todo eu olho assim, pô, dá pra fazer essa maquiagem com EVA, não dá não? É Não, muito tosco, parece velho. que é de EVA aquilo lá, mano. Eles é um EVA com tinta automotiva. Eu tinha essa sensação também, que aquilo era um EVA, cara. Quando eu vi no início, eu falei, não, aquilo não é assim, não tá bom. Mas parece que vai mexer, né? Assim, se ele mexer muito, parece que aquilo mexe também junto, né? E não mexe junto com ele, eu fiquei de olho numa cena. Ele é mole, sabe? É muito mole. Parece, tipo, as coisas que eu faço no teatro, que no teatro passa muito bem, assim, sabe? Mas madura teatral, mas na TV não pode, e lá pode, o Cyborg pode. A gente falando do Cyborg, já como entrar no assunto aqui, vocês sabem que o Cyborg o Cyborg nas HQs nunca fez parte do grupo, né? E isso causou muita estranheza, até porque na série Titans não tem o Cyborg. Exato. Eles aparecem porque o membro dos Titãs que faz parte da equipe, que nunca apareceu no seriado, né? Que é o Mutano. Sim. E aí, cara, o Cyborg só tá nessa série por picuinha, porque o Jeff Jones queria atormentar o Ray Fisher. O Ray Fisher, que é o Cyborg do cinema, porque por causa de todas as tretas que o Ray Fisher acusou a galera da produção de Liga da Justiça, de racismo, né? Teve a treta brava, né? E teve as tretas com o Zack Snyder também, que foi uma sacanagem absurda, né? E pra sacanear e mostrar poder, o Jeff Jones colocou o Cyborg na série pra falar, ó, tem dois. Cara, eu não sabia disso não. Pois é. Foi por pura picuinha, cara, que o Cyborg entrou. Foda, né? Nossa, mas ficou divertido. Ainda bem que é legal, né? Podia ter sido um estrago, mas ainda bem que funciona. Não, funciona. O arco do Cyborg é muito bom, cara.
É, é, Ele, assim, né? Porque ele passa por toda aquela coisa do conflito dele com o pai que tinha nos quadrinhos, né? Dos Novos Titãs. Toda aquela coisa, eles pegaram, eles beberam muito naquela fonte ali, eu acho. sim, E tem tudo isso, e é um arco, cara, assim, de aceitação, né, no final das contas. Na terceira temporada que eles trabalham isso melhor, puxa vida, cara, que coisa assim, é muito forte o arco dele, a relação dele com a mãe e com o pai, depois como que eles, né, se entendem ali, cada um com seus problemas, cada um tentando, né, o pai dele com a intenção de proteger, ele tem toda a questão do racismo ali atrás também, que fica muito explícito na sim. terceira temporada. Então, que bom que os caras conseguiram fazer um bom trabalho com ele na série. O Cyborg encaixa bem demais, assim, por conta do personagem desajustado, né? Desse Uhum, cara que perdeu a maior parte do corpo e foi substituído por peças mecânicas, né? Se você pegar o personagem mesmo, e você colocar lá no Doom Patrol original, da década de 60, ele encaixaria da mesma forma perfeitamente, né? uhum, Que Sim, ela é engraçado assim, né? Porque falando dessa coisa de como as ideias vão se alimentando, você tem os Desafiadores do Desconhecido, que era um grupo de super-heróis criado pelo Jack Kirby para DC Comics uhum. e que assim, bom, convenhamos, nunca foi tão famoso assim, quase pouquíssima gente conhece. Eu recomendo até que vocês procurem um vídeo no Setor 2814, no canal Setor 2814, que conta todas as fases dele. É bem legal, vale a pena, vai lá conferir o material que o Bruno fez. É, e assim, na sequência, quando o Jack Kirby ele faz algumas edições e volta para Marvel. Algum tempo depois, o Jack Kirby tá na Marvel, a galera fica sabendo que vai sair a Liga da Justiça, e o pessoal lá da Timely, né, nem era Marvel, ainda falou, ó, gente, vamos fazer um grupo de super-heróis aí, e o Jack Kirby vai e ele solta o Quarteto Fantástico, que é muito parecido com o Desafiadores Desconhecidos. São 4 personagens e tal. Tem uma sessão de carta do Quarteto Fantástico que o Jack Kirby meio que ele admite que o Quarteto Fantástico é uma evolução natural. Para você ter ideia, a origem dos Desafiadores Desconhecidos são 4 caras que entram no avião e sobrevivem ao desastre de avião. Por eles terem sobrevivido ao desastre de avião, eles se juntam para desafiar o desconhecido. O Quarteto Fantástico são 4 pessoas que vão para o espaço, eles são expostos aos raios cósmicos e ganham poderes. O tipo de aventura que as duas equipes também têm são bem parecidos. Mas aí a DC olha pro Quarteto Fantástico e fala, pô, vamos fazer um também? E ela pega e faz, tipo assim, não é cópia. Do mesmo jeito que o Quarteto Fantástico não é cópia, igual eu acho o termo que o próprio Jack Kirby usa, assim, que o Quarteto Fantástico é um desenvolvimento a mais daquele conceito. O, a DC pega e cria, pouco tempo depois, o Doom Patrol. O Doom Patrol tem a Mulher Elástica, já começa por aí, né? Que é a Uhum. Rita. Ó, e ela, só que nos quadrinhos originais ela só crescia. Você tinha o Mento, você tinha o Homem Negativo, que visualmente parece muito o Tocha Humana, e você tem o Homem Uhum. Robô, que não por acaso era laranjado, né? Mas como uma ressalva. Esse é o Homem de Robô da Era de Prata, porque já existia um Homem Robô na Era de Ouro. Vale a pesquisa aí também pra galera. No podcast The Lambis Goya Cash é citado as origens dele da Era de Ouro. Recomendo também. Às vezes eu acho assim que parece como eles pegam o drama do coisa, sabe? Dessa coisa do personagem que nunca mais vai se encaixar em lugar nenhum, que é o único do quarteto que vê os poderes como uma maldição, e trabalham isso nos 4 personagens. Ele tinha, e claro que tem o chefe também, né? Mas ele era um líder, a equipe era os outros 4. E daí é engraçado assim que esse conceito de personagens desajustados, né? Eu acho que nem os termos, personagens são meio que parias, né? Assim, a sociedade não quer eles são jogados de lado. A Marvel olha lá, fala, olha, aqui tem uma coisa legal, vamos fazer com o adolescente e cria o X-Men.
A gente já pode ter alguns elementos engraçados, porque o chefe andava, era o líder da equipe, andava numa cadeira de rodas, ele liderava Uhum. 4 pessoas, que um tinha um capacete que amplificava os poderes mentais dele. Isso no caso de um patrão. No X-Men original, você tem um cara numa cadeira de rodas com poderes mentais que lideram 5 adolescentes, que também não se, por ter poderes e se sentir ameaçados, estão à parte do mundo. O mercado se realimenta o tempo todo, né? Coincidências à Não, e parte, né? a história da Marvel e da DC é isso, né? É uma retroalimentação eterna. Vou pegar esse conceito aqui e transformar ali, e não é plágio, não. É tipo, é uma evolução de uma ideia, né? E eles viveram assim durante muito tempo, né? Até A- hoje. Apesar, apesar que a Marvel chupinhou muito mais, né? Até porque a É, DC, a é maioria dos mais conceitos da antiga, né? DC vieram antes, né? Da parte mais antiga, o único personagem realmente você fala, nossa, chupinhou feio aqui é o Aquaman que veio depois do Namor. O resto, Sim. quase todos os conceitos vêm, o DC vem Uhum. primeiro. É, não, o que a E Marvel faz é tirar o panteão dos deuses e trazer a falha humana, né? É a diferença que ela cria com si, né? Para não hum, falar, tô copiando tudo. Não, nós estamos falando agora de heróis falhos, né? Pelo menos há uns anos atrás. Hoje isso acho que já está mais misturado. eu acho assim, quando a Marvel transforma os heróis dela na década de 60 numa coisa mais humana, né? A galera com defeitos, é mais Sim, palpável, né? Que na DC a maioria dos personagens são como se fossem, como eu vou dizer, deuses, né? Deus, né? Quer dizer, eles também trabalhavam esses conceitos, mas a maior parte do tempo você tem lá o Superman como a referência, né? Tem dois personagens dessa coisa, quem veio primeiro, que é divertidíssima. O Homem-Coisa da Marvel, ele foi lançado um mês antes do Monstro do Pântano. Ah, é. E você não sabe quem foi criado primeiro, porque os dois estavam trabalhando ao mesmo tempo. Ele foi publicado primeiro, mas ninguém sabe quem foi criado primeiro. Sim, eu descobri essa polêmica e há pouco tempo. Só para falar dessas coincidências divertidas assim da coisa toda. E o Homem-Coisa apareceu na série da Marvel aí, né? Do Werewolf by Night. Bem estranho, assim. E não, eu acho que ele tem uma similaridade com o Doom Patrol, que ele abraça a trecheira com força e sem medo de ser feliz, né? É. Uhum. E isso é da parte mais legal desse especial, né? Do lobisomem da meia-noite. É. Mistérios de um lobisomem. Faltou essa música, hein, cara? Já que a gente tá falando desses personagens malucos, desajustados, sem lugar no mundo, qual é o personagem preferido de vocês? O meu é a Bom, Crazy cara. Jane. Porque eu acho que o conceito da Crazy Jane é sim, muito sensacional. Aquela coisa assim, do subterrâneo e das personalidades se deslocarem para a superfície de trem, sabe? Eu acho que tem tanta coisa bacana ali que se tivesse uma série só da Crazy Jane, eu assistiria a série só dela. Só dos conflitos internos que elas têm lá. E eu acho que eles exploram isso de forma muito boa no final da segunda, né, e ao longo da terceira temporada, que no início da segunda tá meio fraca aquela coisa ela ficar lá querendo, né, ficar dopando as personalidades o tempo todo. Eu achei chato aquilo. Mas essa coisa assim de no final, né, ficar claro que eles não querem que a menina evolua, né? Justamente porque se ela evoluir, todo mundo some, né? As personalidades vão desaparecer, né? Então, assim, como que as personalidades desenvolvem um senso de autopreservação às custas do que elas foram criadas, né? Elas foram criadas para ajudar a menina, né? Claro, foram criadas pela menina, mas no final elas querem estar independentes, né? Então, assim, esse conceito é muito, muito bacana. E o lance de cada uma ter um poder diferente também, eu acho que é uma sacada muito, muito massa. E assim, é difícil falar de atriz, né, porque eu acho que todos ali são sensacionais, mas eu acho que ela interpreta bem também essa mudança das personagens, ela faz muito bem, assim, quando muda de uma para outra. Então, Crazy Jane, para mim, é campeã.
Nossa, Ed, acho que resumiu tudo aí. A Crazy Jane também é a minha favorita. Já era nos quadrinhos também, que eu achava a sacada dos poderes ligados às personas, tipo, genial. Eu falava, cara, nossa, eu também queria ter poder assim, né? Mas eu simpatizo muito com a Rita Farr por causa da atuação afetada dela, aquela atriz muito boa, né? Mas assim, de simpatizar mesmo. Mas minha favorita é a Crazy Jane, sem sombra de dúvida. Mas a Rita me faz rir. Eu acho a Rita sensacional, cara. Acho sensacional. A Crazy Jane, no quadrinho já era eu adorava o conceito. Quando eu li a primeira vez, no final da década de 90, era uma das coisas mais divertidas que tinha em HQ daquela época. Era um conceito muito absurdo. A própria HQ do Grant Morrison nessa época já era isso, né? Porque ele a impressão que dá é que o Grant Morrison estava escrevendo os roteiros usando um jogo dadaísta, sabe? De jogando dado e dependendo do que o dado dava, ele tinha um monte de ideias, enumerava as ideias e ia puxando aquilo e encaixando, assim. Ou até mais aleatório mesmo, sem nenhum tipo de lógica mesmo. E ele deixa muito claro isso, né? Ele importa muitos conceitos do dadaísmo para dentro da série do quadrinho. Assim, da forma da série, assim, eles adaptaram muito bem até, né? Porque o dadaísmo e o surrealismo na série estão lá, abraçados à trecheira, como a gente já conversou. Mas eu acho que na série eu gosto mais da Rita, cara. Eu acho a Rita Farr mais divertida, assim. Ela é divertida mesmo. Isso aí que você tá falando do Grant Morrison, cara, os processos criativos dele são muito loucos, porque ele é todo envolvido com a magia do caos, né? Com Crowley, essa história toda, assim. Então, eu acho que a gente nem faz ideia de como que esse homem cria, mano. Deve ser... ele é muito excêntrico, né? Tipo, ele é muito louco, né? Ele mora no castelo, mano. Vocês já leram Invisíveis? Sim. Já, eu amo. Nossa. Invisíveis tinha que ter uma série, né? Passou da hora. E não é uma série difícil de ser adaptada. Não é. Não, porque é uma série assim, que você pode fazer uma série toda baseada na atuação mesmo. Você precisa de poucos efeitos especiais sim. ali. É uma série de ação mesmo, que você pode fazer, inclusive nesses orçamentos desse pessoal aí. Eu acho que funcionaria muito bem. Ia ser incrível. Mas você estava falando de Magia do Caos, que tem uma sessão de carta dos Invisíveis, que ficou famosa na época, porque ele convoca todos os leitores a se masturbarem. Pra poder fazer o ritual de magia do caos, velho. O bicho, o Grant Morrison é muito louco, velho. É muito louco. Talvez um dia a gente grave sobre Invisíveis, assim, porque vai ser divertido. A série dele, a série em quadrinhos que foi baseada, outra das diferenças, além do Cyborg, é que a Rita Farr não faz parte do grupo, porque nas HQs ela já tinha morrido há muitos anos antes, né? Sim. Eu acho que eles ressuscitaram, assim, depois que a série acabou, se eu não me engano, na fase do no Keith Giffen, ela volta, não tenho certeza. Ou na do John Byrne, não sei, uma coisa assim. Depois eles, com os retcon da vida, ela volta, tanto que na fase que realmente continua a fase do Grant Morrison, que é a do Gerard Way, ela tá lá, né? Poxa, a Rita é demais, né? Eu acho um personagem que ganhou muito por conta da série, sabe? Ganhou muito por conta da série. A terceira temporada, ela é, assim, o elemento condutor, né, da terceira temporada, basicamente. Aquela coisa da própria viagem do tempo e tudo, aquilo ali, nossa. É engraçado, assim, que os vilões também, né, alguns deles estão bem descaracterizados, mas funcionam bem demais, né? Funciona. E, Funciona por mesmo. exemplo, a Madame Rouge, ela tá lá e eu demorei muito pra sacar quem que ela é. Sim. Eu só saquei indo atrás da identidade secreta, jogar nas Wikipédia da DC da vida
pra achar quem que era. Falar, ah, tá, mas, sabe, não tem nada a ver com o personagem do quadrinho, assim. Mas eles trazem o Senhor Malá também, com o cérebro lá, e ficou sensacional a relação deles. E eles roubam o corpo do Homem-Robô, igualzinho na série do Grant Morrison. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, eu vou falar, se você não lê os quadrinhos, eu super recomendo, assim, é doido da cabeça, sabe? Vocês vão... mas é divertido, tá? É uma experiência ler do patrão do Grant Morrison, como a maior parte das coisas mais undergrounds do Morrison, assim, nem undergrounds, né? Mais odeio as palavras mais experimentais dele, são mais difíceis de ler mesmo, porque ele realmente experimenta, ele corre um risco estético muito grande dentro das narrativas que ele quer criar, assim. E muita gente acha ruim também, fica meio frustrado, exatamente porque ele não é um cara que faz grandes finais. O lance dele é o decorrer da história que vale, né? Já fica o aviso para quem for ler não se decepcionar com o final da série. Eu, Mas vocês eu sou leram? Um fã do adendo, Grant Morrison, porque, cara, nossa, eu sou muito fã do cara. mas eu confesso que eu tenho problema com os finais do Grant Morrison. Eu acho finais de Invisíveis, assim, muito ruim. Muito ruim, sim, né? É um final que não é um final. E a própria Patrulha do Destino, ele começa a esculhambar os trem no final ali, também do arco dele. A sensação que me dá do Grant Morrison, assim, é que ele faz um final que é tão descolado de tudo que é para ninguém continuar a história, sabe? Então, é tipo assim, ó, isso aqui é meu. Eu tenho início, meio e fim. Se você quiser fazer uma outra coisa com esse personagem, faz um arco seu aí, porque é complicado até de continuar os arcos que o cara cria, sabe? Então, eu tenho um problema com os finais do Grant Morrison, mas eu gosto dos meios, dos inícios e dos meios. Muito bom, Fred. Mas a ideia é que você goste dos meios mesmo. Aham. Não, é isso, saca? Tanto que eu acho que ele nem fez o final, sabe? Eu acho a forma como o Gerard Way pega isso depois, né? Ele ignora praticamente ele ignora a fase do Keith Giffen, a fase do John Byrne. Puta merda, é muito ruim, gente. Não recomendo. É, mas ele consegue pegar a mesma vibe, sabe? Vale muito a Uhum. pena ler a fase dele aí que ele fez aí no nesse selo Animal e da DC Comics, que tem, acho que a Panini publicou tudo aqui. Agora vai voltar, eles vão trazer de novo aí uma nova série, mas tô por fora assim do que vai ser. E eu acho até que tá descolado lá daquele, que é quase um universo paralelo, né? Pois é, tem uma coisa que eu queria destacar, que eu acho assim, que me pega sempre no Doom Patrol, é que a série sempre me surpreende, sabe? Ela sempre me dá uma rasteira, assim, porque você pega uns episódios, cara, que às vezes não tem. Que você tá sem entender o que está acontecendo, de repente no final ele te joga para um lado completamente diferente. Eu acho que ela joga de uma forma muito sensível, tanto a questão dos dramas, né, de cada um dos personagens mesmo, mas também assim a forma como ela trata aqueles dramas, né? É, por exemplo, aquele episódio que eles fazem a festa, né, para recuperar lá a rua Dane, né, Dane the Street. Danny the E, Treat. e assim, cara, aquele episódio é muito lindo. Ele é Muito. todo bonito, aquele episódio. A música. Aliás, no Doom Patrol em geral, a música é sensacional, né? Eu acho que a música encaixa muito bem na série. Mas aquele episódio, cara, ele é glamuroso, assim, sabe? Ele é colorido, ele é bonito. Os diálogos são bonitos, as interações. Então, assim, como que a série vai por uns caminhos, assim, que beira o piegas sem ser piegas, né? Ela pega umas coisas, às vezes, assim, que, puxa, mas que coisa eh, delicada, né? A relação lá, né, do homem negativo, né? Com o filho dele, aquela coisa do homossexualismo dele. Como que aquilo, assim, é,
não é tratado da forma banal, da forma simples, né? Ele tá lá, encontra com o filho, você vê, fica tudo bem, tudo bacana, parece que tá tudo bem, de repente chega o final do episódio, o filho odeia ele. Então, assim, a série te joga umas coisas, e aí que eu acho que ela se aproxima muito do mundo real mesmo, né? Dos problemas que a gente tem e das relações reais que as pessoas estabelecem. Então me surpreende demais isso na série. E é muito interessante que quando ela carrega no drama, ela joga alguma coisa assim que te faz rir, às vezes do ridículo mesmo. Ela dá uma equilibrada naquilo. Então ela não te deixa terminar ali para baixo, né? Ela joga com isso o tempo todo e eu acho que ela faz isso de uma forma muito primorosa. Você tocou num ponto que eu adoro na série, que é a trilha do Clint Mansell. E, cara, Maravilhoso. velho, o cara é foda. Assim, Nossa. quando eu li o nome dele, eu falei, só podia, porque eu amo ele desde Requiem para um Sonho. E aí por Eu aí vai. também. A Fonte, o Cisne Negro, as trilhas que ele faz pro Darren Aronofsky são maravilhosas, cara. E eu acabei de ver aqui que ele fez a do Pacificador também, olha que divertido. Ah, é? Que louco, Ele, mano. e por incrível que pareça, e lá não e é engraçado como a série dita coisa, né? Ele fez Titans e não, isso não dá nada pra Titans, né? Titans parece muito encomendado, né? É para ser palatável, comercial, não sei, assim, mas o Clint Mansell nossa, ele é um artista, acho que dos meus favoritos contemporâneos. Eu adoro as trilhas dele, cara. Não, e o que eu acho que é legal, talvez que não tenha funcionado tanto em Titans, é que as cenas dialogam com a música. A música não está ali para ser um fundo, sabe? A música, ela é parte da cena. Eu acho que isso que é bacana. Não é uma coisa assim, tem uma música tocando, não, sabe? Aquilo, ela tá ali porque ela Sim. tem um motivo, né, dela tá ali. Engraçado assim, né? Como as coisas se ligam também, que você tem o Clint Mansell fazendo a trilha para Doom Patrol, e Doom Patrol tem uma das coisas legais de Doom Patrol, assim, que ela resgatou o Brendan Fraser, né? Que o cara tava meio escanteado em Hollywood, e os caras chamaram ele para fazer a voz do Homem-Robô e aparecer nos flashbacks, né, cara? O que é maravilhoso, assim, o Brendan Fraser também mata pau. E eu tava falando da coincidência porque na sequência o Brendan Fraser vai fazer um filme com o Aronofsky, que eu ainda não vi, que é The Whale, né? Que eu tô doido pra ver, que deve ser muito foda. E tá lá trabalhando com o Darren Aronofsky, que trabalha com o Clint Mansell. Coincidências à É parte. legal, e legal porque o cara tava deprimido, né, mano? Então é bom quando rolam esses resgates, assim, de atores que são legais, que dão caldo, e é muito legal o que ele faz, né? Tanto como dublando o robô, é muito legal, e quando tem o Uhum. flashback dele também. Tem uma outra coisa divertida em relação a isso também, que você sabia que o Matt Boomer quase foi o Superman, né? O cara que faz a voz do Homem Negativo. Ah, é? E que faz os Não, não. flashbacks, Não Ah. sabia. Não, e Ele pior que ele perdeu tem por. um. Ele tem um jeito assim, meio de. Agora é isso, cara. Eu olhava e pensava assim, não, esse cara me lembra assim, alguém, alguma coisa. E é isso. Ele tem cara de É, Superman. ele perdeu o papel pro Henry Cavill. E é engraçado, né? E aí ele voltou, foi fazer super-herói, foi fazer o Homem Negativo. Pois é. Não, e uma coisa Ah, interessante, né, que você tocou nisso. O que eu acho bacana na série é que os personagens, assim, os atores, com exceção, né, da Rita e do. Mas eles não aparecem, né? Não é igual aquelas coisas que você faz o filme do Homem de Ferro, o tempo inteiro ele tem que ficar sem máscara para aparecer a cara do sujeito, né? Você vê, o uhum. Homem Negativo, eu adoro a voz dele, inclusive, eu acho que a voz dele funciona muito bem com o personagem. Ele aparece, né, de vez em quando lá naquelas coisas, mas o robô mesmo, né? Quer dizer, quem tá ali dentro não é o Matt Boomer, né? Então, quer dizer, você ainda tem um outro ator que não aparece nem a voz, nem o rosto, e o cara tá ali dando o corpo pro Homem-Robô, cara. Isso é muito massa, assim. Eles não. É muito Tá. massa mesmo.
Então, isso é muito. Porque um dia eu parei e falei assim, mas não cabe o Matt Boomer naquele robô ali, né? Então tem algum outro ali no meio. Aí que eu fui procurar saber quem que tava ali no lugar dele. E só pra constar, o nome dele é Riley Shanahan. É engraçado, assim, dessa coisa, assim, que eu acho que os atores que fizeram o Homem-Robô e o Homem Negativo, né, que emprestam o corpo, né, foram eles na série dos Titans também, tenho quase certeza. Ah, mas eu acho Eu que achava até foi que era a mesmo, mesma não? coisa, cara. Não, Não não, é a mesma coisa? não, o chefe não é o Timothy Dalton lá, não, cara. Não, eu Não tinha é. ele na minha cabeça, assim, mas minha memória Não, tá boa pra essas é, coisas. é porque é o clichêzão do velho careca barbado, daí você passa um Aham. tempo, você até esquece, né? Uma pergunta para vocês, a partir dessa coisa de lidar com o absurdo o tempo todo que a série tem, né? Qual é o momento mais ridículo, absurdo que a série tem que você não conseguia parar de rir? Nossa, que difícil essa pergunta que eu fiquei durante muito tempo. Não sei enumerar, cara. Nossa. Não, porque para mim, cara, a cena mais absurda e ridícula é o burro que come, que é um buraco negro, Não, o e, conceito do de- burro todo é ótimo, né? e depois você caga É. todo mundo de volta, velho. Aquilo é maravilhoso. Não, e aquilo, é legal que aquilo já estabelece pra você o que que você tem que esperar da série e não Uhum. ficar com falar, não gostei disso, porque aquilo é tão ele ultrapassa o limite e aí fica mesmo quem compra isso, sabe? Assim, Uhum. quem Uhum. entra na questão da descrença dessa série. E é tipo, genial, eu acho genial isso. Porque eu gostei da forma como eles julgaram com aquilo, né? Que foi o negócio da barata e do rato. E a Nossa. motivação do rato, cara. Eu tive que É, voltar no episódio que eles falam que ele atropelou, e realmente ele atropela, cara. Isso tá lá no episódio, sabe? Eu falei, gente, eu não tô acreditando que realmente isso aconteceu. A partir daí, eu comecei a prestar atenção em tudo quanto é detalhe da série, porque eu ficava assim, eles vão usar isso aqui depois de alguma forma. E eles usam, né, vários detalhes da série depois. Mas aquele conceito, cara, a motivação inteira da barata e do rato, aquilo é muito bacana. Aquilo, assim, me pegou também. E o lance dela engolir. Aliás, eles têm sempre essa coisa de alguém tá engolindo o outro, né, na série, em vários momentos lá, né? Nossa, cara, você falou engolir o cara que come bigode, Não, come pois é, barba. gente, Jesus. aquilo é outro que eu tava tentando lembrar aqui. Gente, aquilo é muito nojento e muito bizarro. Nossa, é nojento demais, velho. O Grant Morrison na série, ele é todo super-heróizão, saca, velho? Meu Deus do céu. E eles deixaram mais bizarro na Sim. série, saca? Porque ficou sensacional na série, assim. Ficou Não, porque sensacional. você olha pro cara e você acredita nele, que ele realmente come barba, né? O personagem é nojento, assim, né? Você fala, pô, É esse cara nojento. é capaz de comer barba mesmo. Agora, tem uma coisa que não é da série, né? Que é o personagem, mas que é um dos conceitos, assim, que eu acho mais divertidos. E o personagem, eu acho que tem algumas das passagens mais bonitas da série também, é o Flex Mentalo, né? Ah, Gente, cara, o conceito de maravilhoso. músculos, cara, aquilo ali. Não, e ele, cara, e ele fazendo a Rita gozar só com aquela musculatura. Gente, aquilo é maravilhoso. E ele não podia olhar pra ela, ele tinha que ficar olhando pra parede. Ah, cara, o mais legal assim, dessa coisa dos poderes absurdos, né? Daí todo mundo ali, tudo é absurdo, Tudo. nada, Uhum. não tem nada que você fala assim, não, isso aqui é normal, é real, não, é tudo absurdo. E aí o inimigo, um dos inimigos que aparece é o birô da normatividade, velho. E os caras começam a perseguir ele, saca? Porque é perseguir o Danny Street, porque o Danny Street além de ser é uma rua gay, né? E que Uhum. acolhe, e esse é um dos conceitos massa que eu mostro.
que o Danny the Street já existia nos quadrinhos, mas de outra forma o Morrison traz ele para dentro do universo do Patrol e mostra e faz com que seja, além de ser uma rua, é uma rua gay. Bom, mas o grande barato é dele ser um lugar de acolhimento, né? É uma rua que está em qualquer lugar, sabe? É aquele lugar, o espaço cego da cidade que ninguém vê, onde ele acolhe todo mundo ali que não se sente pertencente ao mundo fora da rua, cara. Isso eu acho um conceito maravilhoso. Que a série trabalha bem pra cacete, velho. Como o Fred já mencionou, acho que foi o Fred, eu acho que é um dos melhores episódios que tem, é quando Sim. eles vão passar, eles estão quando eles encontram o Dan the Street, e principalmente quando o Homem Negativo se encontra no Dan the Street, né, cara? Sim. Que é um episódio com uma sutileza tão bonita, né? Não, pois é. Não, aquele episódio me pegou, cara. Porque assim, eu falei, nossa, gente. É um desses episódios que eu tinha vontade de passar para os outros sim, para ver, olha só, isso aqui. Não precisa de ver o resto da história. E ele é legal porque ele funciona bem sozinho, né? Aquele episódio. Ele é muito bonito, cara. Tudo ali. Ele é meio fechado, né, em si, né? Sim, sim. Dá pra ver sozinho mesmo. Sozinho não, isolado. E, Mas não vê agora isolado, gente. Assistam tudo, hein? Olha lá. tem que ver tudo. Tem que ver tudo. Não, mas e depois o Danny the Street, né, vai virar Danny Ambulância, né? Vocês vão ver. Ele já transformou no ônibus? Não, ele já transformou na ambulância, né? Já virou ambulância, inclusive Ele já virou ambulância. Né? Que na quarta temporada, já vou dar um spoiler leve aqui, que vai introduzir a motorista da ambulância, que é a Space Case, que é uma das criações do Gerard Way para a série, que ela vai aparecer na quarta temporada, o que eu tô adorando, porque é um personagem muito legal, muito divertido, que tenho certeza que vocês vão gostar também. Ah, bom saber. Ela é dos quadrinhos, então, dessa fase nova. Da fase do Gerard Way já, que eles estão começando a misturar, né? Até porque eu acho que eles já cobriram a maior parte do run do Morrison, sabe? Da passagem do Morrison pelo Doom Patrol. Que, mais uma vez, se você gosta de HQ, compre os encadernados e leia Doom Patrol. Apesar de ser a base da série, ainda é muito diferente da coisa toda. Tá? E é uma das melhores coisas de quadrinhos que tem. Com certeza. E é legal também que as duas, apesar da série chupinhar o quadrinho, né? Tem a série, o quadrinho como base, ela é muito diferente do quadrinho. Ela é muito diferente. E as duas são boas. Esse que é o grande barato. Cara, e é isso que eu tenho gostado muito quando as séries conseguem fazer isso. Quando elas conseguem ter como é que chama? A alma da base dela, que é o quadrinho, mas que elas conseguem ir além, explorar algumas barreiras, assim, porque é outra mídia. É até chato se for igual, sabe? Como que chamava aquele filme que o cara quis fazer quadro a quadro, tipo, igualzinho, assim? Coisa chata do caralho, não lembro agora. Sin City. Sin City. É bonito, é esteticamente bonito, assim, mas não sei, podia extrapolar. Mas não funciona também. Você sente que é travado, porque é outra mídia. Isso. O ritmo do HQ não é o ritmo do cinema. Então, se você pegar um quadrinho e usar ele de storyboard para fazer uma adaptação literal, cara, não funciona. Não dá certo. E mais um lance também que eu acho que é interessante e que eu acho que Doom Patrol faz isso com maestria, é que sempre tem aquela coisa, o quadrinho, o filme, o livro é melhor, o quadrinho é melhor. Eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma assim, é diferente. Ele consegue, é isso que o Joá falou, ele pega a essência do quadrinho e consegue fazer uma coisa assim, que não dá para você falar, esse é melhor do que aquele, né? Os dois funcionam bem no seu lugar, ali no... Né, no que ele se propõe a fazer. E eu acho que isso é muito interessante, o jeito que eles fazem isso. Eu acho que esse é o ponto-chave para que as adaptações funcionem, sabe? Os produtores precisam entender isso, assim, e pararem de tentar replicar uma coisa, né? E
deixar a coisa fluir a outra mídia, do jeito que tem que ter mesmo. Vale uma ponderação assim que no caso de Doom Patrol, que Doom Patrol, o quadrinho é muito bom. Ele é fora de série, né? Uhum. Ele é uma das melhores séries da Vertigo, né, cara? Ele é uma das melhores coisas que o Grant Morrison já escreveu na longa carreira dele. Que é diferente de você pegar uma história meia boca e transformar num filme que vende 2 bilhões de dólares, sacou? Ah, não, claro. Mas o trabalho da série é muito mais difícil por causa disso, sabe? Que os caras têm baseado num quadrinho que é muito bom, eles conseguiram adaptar, a série é uma adaptação mesmo, né? É fiel e não é fiel ao mesmo tempo, e ela consegue captar a essência da HQ, que é a loucura da HQ, sabe? Esse surrealismo louco. Igual eu falei no começo, pegar toda a sujeira do desenho que tem na HQ e transformar isso numa estética trash, suja também. Sabe, a galera que faz a direção dessa série, putz, meus parabéns para eles, que são a direção de arte, meus parabéns, que são maravilhosos, saca? Uhum. A maneira como eles resolvem os conceitos do Grant Morrison com pouco dinheiro é um negócio de você bater palma de pé quando acaba o episódio, para eles que eles merecem, porque eles têm muita manha. Eles são muito eficazes mesmo. E por isso mesmo o Doom Patrol merece ser vista. Se você não viu, assista, gente. A gente vai falar isso aqui mais vezes. Vai lá. Vai na HBO Max, tá lá. Assiste lá que vocês vão gostar. Eu tava pensando aqui, né? Nos encontros, toda vez que eu tô no encontro, a gente nunca consegue falar mal de uma série, cara. Vamos escolher uma série ruim aí pra falar, pelo amor de Deus. Tô querendo malhar a série. Escolhe aí uma próxima pauta. Nossa, a gente só fala de série boa. Você só pegou série boa, por isso. O engraçado, toda vez que o Drills tá aqui com a gente, ele fala, pô, hoje eu vou chegar pra malhar, né? Pô, sacanagem. O Drills é só bagaceira. Aproveitando aí que vai estrear a 4ª temporada na HBO, né? Eu já dei meu spoiler do que eu quero ver, que é essa fase do Gerard Way já entrando como referência para a série, né? Vocês têm alguma expectativa de coisas que queiram ver em Doom Patrol, ou vocês acham que a certeza que a série vai surpreender de alguma forma já é o suficiente? Eu acho que eu não tenho. Eu acho que não tenho uma expectativa ruim, não. Eu acredito que vai ser novo, assim. Aliás, ele vai respeitar a coisa e acho que vai ser digno. Espero. Eu quero ver para onde que eles vão levar essa brincadeira do nome do grupo, né? Primeiro que eu acho um barato que cada episódio é um patrulha de alguma coisa. E isso é muito legal. né? E terminou a 3ª temporada com o nome de... Como é que é? Doom Force, né? Que só o Larry que não gostou. Então eu quero ver se eles realmente algum dia vão assumir o nome de Doom Patrol, ou que tinha lá a equipe original, né? Ou se eles simplesmente vão continuar nessa de a gente não tem nome mesmo e azar. Doom Force é uma sacanagem do que o Grant Morrison faz. A última edição do run dele na HQ é Doom Force, né? Que ele pega... Ele vai zoar com a era Image, né? Com os heróis sanguinários lá. Ele inventa um outro grupo lá, chama Doom Force, que ele pega o emprestado nome do X-Force do X-Men e fica zoando, né? Que é uma zoeira aquela edição, só isso. Mais nada além disso. Pois é. Eu acho que eu vou reler ela com esse espírito de zoeira. Talvez eu goste dela, então. Mas até nisso a série adapta bem, que aquilo podia passar batido e eles fizeram um jeito de citar essa parte. Uma outra coisa, assim, que além da 4ª temporada, muito se especula que provavelmente a série será cancelada. Por conta da reestruturação da DC, né, como estúdio, e que agora está na mão do James Gunn aí. Vamos ver o que o James Gunn
vai aprontar, né? Espero que ele não transforme todos os filmes da DC em episódios de série da Hanna-Barbera. Nossa, por Porque... favor. Não, porque todo filme dele tem o esquema Scooby-Doo, né? Tem um bichinho legal, né? Eu espero que... Eu já tô prevendo o Krypton aparecer, cara. Já tô Ai, prevendo meu o Krypton Deus. aparecer. E eu ficava sempre falando, né, que ele tinha essa coisa da Hanna-Barbera com o bichinho, e depois eu fui ver que o cara fez o roteiro do primeiro Scooby-Doo. É mesmo? Ah, É, tá explicado. tá explicado por que que tem bichinho legal todo filme, Tá sabe? explicado. E o Tubarão Não, Rei no Esquadrão Suicida é o Tubarão mesmo. A gente ficava Não, aquilo falando é. lá, é é. mesmo, É. tenho certeza. Ele pode E, negar o cara, resto da vida que é mentira. perguntaram uma vez pra ele qual X-Men que ele queria trabalhar, se ele tivesse a chance de trabalhar. Ele respondeu o Dupe, que é um X-Men do Ecstatics, assim, que nem é mutante, que é um ser extradimensional, que é um bichinho verde. Você Ah, vê aquele que uma prova flutua. de que ele é da Nossa. Hanna-Barbera, mano. Não, ele quer fazer Batmite, velho. Ele quer fazer o É. Batmirim. Ele cita, ele fala Ó, que é o personagem predileto dele da DC, é o Batmirim. Eu não sei nem o que esperar dessa fase nova, hein? Se Eu for pro também não. lado do Pacificador, eu ficaria bem feliz, assim, que eu gostei muito da série. Mas vamos ver, vamos ver o que James Gunn tem a nos oferecer. Apesar que, provavelmente, a série Doom Patrol, por não comungar com esse universo, né, será cancelada, como foi Stargirl, e as séries da CW também estão sendo canceladas. Eles vão focar realmente nesse universo compartilhado que vai sair dessa cabeça maluca do James Gunn, cheio de bichinhos. Aliás, né, ele podia olhar pro Doom Patrol, ver que tem uma barata, um rato e, pô, deixa os caras continuar que a série é boa. eu acho uma boa ideia. Bichinho por bichinho. É, tem o jumento, né? Não Aham. esqueçamos do incrível Jumento Buraco Negro. Essa é uma das coisas que não tem na HQ, eu esqueci de comentar, que eu acho que o Grant Morrison ia ficar feliz da vida de falar, porra, esses caras entenderam o espírito da coisa. Mas eu acho que é isso, né, galera? Falamos aí de Doom Patrol, essa série esquisita que a gente adora, né? De tão esquisita e trash a gente adora. Vamos então para as considerações finais. Paolo. Oh, é isso aí, minha indicação de uma das melhores séries, eu acho, do gênero, que às vezes até sai do gênero, né, de super-heróis. E assistam e leiam os quadrinhos se puderem, porque as duas coisas valem a pena. Fred. Eu falo a mesma coisa. Eu acho que Doom Patrol, assim, vai te pegar. Você tem que ter aquele gosto pelo esquisito, né? Eu acho que ele traz uma visão muito bacana, muito fora do que a gente está acostumado. E considerando o que a gente tem visto por aí, eu admiro a série pela coragem, pela sensibilidade e a diversão. Porque Doom Patrol, com todo o drama que ela tem, ainda é uma diversão muito, muito boa. Paulo, a Paulo Utopia já tem alguma coisa esperada em Doom Patrol ou é trash demais pra você? Ainda não esperei nada não, Joar. Eu tô bem focado porque assim, tô bem focado nos X-Men e Star Wars por enquanto, que são as coisas que eu recebo encomenda, entende? Aham. Mas não tá fechado não. Eu quero explorar os universos todos aí. O uniforme base deles, vermelho e branco, funcionava bem no que você faz, hein? É verdade. Boa lembrança. É verdade. Anotado. Então, até a jaqueta do Robotman, que na série do Morse é sensacional, eles adaptam ela de um jeito muito legal. Sim. Paulo, como é que a gente faz para encontrar Paulo Utopia na internet? Paulotopia no Instagram, gente. Por enquanto tô só lá e agora já tenho maquininha também, já posso dividir, já rola de dividir no cartão, não precisa ser mais no Pix. E também envio pro Brasil aí, via Sedex. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos. A gente volta. A gente volta.